Caro povo de Deus, nós estamos acompanhando a liturgia do tempo comum, estamos dentro do texto dos Juízes. Na sequência dos textos bíblicos, nós temos o Pentateuco. Após o Pentateuco, vem o livro de Josué. E depois do livro de Josué, nós temos os livros de Juízes. Quem eram esses juízes? Eram pessoas, eram homens, eram mulheres, que dentro de uma determinada situação, Deus comunicava o seu espírito, a força do seu espírito, para resolver uma grave situação das tribos de Israel. Então esses líderes eram muito assim carismáticos. Eles se manifestavam dependendo da realidade que se tinha necessidade na caminhada do povo. Esses juízes é exatamente do período depois que o povo ocupa a terra de Israel. As tribos estão lá de norte a sul, as 12 tribos, tendo cada um o seu espaço dentro da terra, fora a tribo de Levi, porque a tribo de Levi era uma tribo sacerdotal e ela deveria estar espalhada entre todas as outras tribos para poder oferecer o sacrifício. Então é um momento muito particular da história da caminhada do povo de Deus que vai ocupando a terra prometida. Mas dentro das questões técnicas, alguns acham que os textos bíblicos não formam só um Pentateuco, 5 livros, 5 rolos. Como eu disse, alguns acham que existe um Hexateuco, 6 livros, formando contexto de Josué. Já outros entendem que existe um Heptateuco, 7 livros de um conjunto que faz parte dessas narrativas da chegada na Terra Prometida e da tomada do povo de Deus naquele local. O certo é que a liturgia nos apresenta esses textos em bloco. Nós acompanhamos os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, passamos por Josué e agora estamos nessas narrativas de Juízes, que nós vamos encerrar nesta semana e na próxima semana nós já vamos começar textos do Novo Testamento, cartas de São Paulo. Então é como no ano passado. No ano passado nós nos dedicamos uma parte a textos do Antigo Testamento e fomos para o Novo Testamento, vimos os profetas. Esse ano, a parte do Antigo, nós escutamos esses belos textos que falam do Pentateuco, da Torá de Moisés. Bem, passando ainda, antes de chegar em Juízes, nós podemos fazer uma pequena memória de um fato dentre tantos que foram narrados no texto de Josué, lá no capítulo 5, quando Josué está preparando o povo para tomar a cidade de Jericó, que é uma narrativa muito conhecida por causa dos cercos de Jericó, que muitas vezes a igreja tem esse espírito de oração, inclusive Renato também já promoveu um cerco de Jericó. Naquele momento ali que Josué está se preparando para tomar com o povo a cidade de Jericó, acontece uma narrativa muito especial. Ele está lá numa determinada situação e aparece São Miguel para ele. E Josué não sabe quem é aquele ser que apareceu para ele. Ele pergunta se ele é dos amigos ou se ele é dos inimigos. E São Miguel se apresenta: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. É assim que São Miguel se apresenta para Josué. É dito que essa pequena narrativa que nós temos ali já, a manifestação de São Miguel para Josué, é uma narrativa que está um pouco perdida de fato, os detalhes, parece que a narrativa se perdeu, partes das narrativas complementares desse encontro, porque dá a entender que São Miguel está motivando Josué dentro da tomada que ele vai fazer da cidade de Jericó. E também fazem a comparação dessa manifestação do arcanjo São Miguel para Josué com aquele fato que aconteceu com Moisés na sarça ardente.
é dito que Moisés, ali na sarça ardente, o anjo de Deus falou para Moisés do fogo. E aqui também o anjo São Miguel está comunicando uma missão ou a missão de Josué dentro da caminhada do povo de Deus. Então, nós temos nessa narrativa do texto de Josué essa bela manifestação de São Miguel, que é bom a gente frisar ao início dessa quaresma também de São Miguel. Então, no texto dos Juízes, nós temos uma narrativa que é um pouco particular. Diz que o povo, não quando tinham juízes que Deus animava, eles caminhavam no caminho certo. Mas o povo que ficou ali também tendo outros vizinhos, o povo começou a ver os costumes dos pagãos e começaram a adorar ídolos, os Baals, a Astarte, deusa dos fenícios, da fecundidade. E fala que Deus não gostou, que Deus ficou irado com essa situação, que Deus não admitia que o seu povo fosse adorar outros deuses. Inclusive, nas Escrituras tem essa ideia, esse pensamento, que nosso Deus é um Deus ciumento. Ele não aceita que seu povo passe a adorar outros deuses, porque na verdade só existe Deus. Os outros que são chamados de deuses não são deuses, são ídolos, não é? Existe apenas um Deus, que é o Senhor, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui o texto dos Juízes apresenta muito bem essa situação, que Deus não gosta desta situação do seu povo procurar outros deuses, ídolos. Ele compara isso com uma prostituição, porque na verdade, na aliança que Deus faz com o seu povo, Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo, é como se fosse um casamento, uma aliança. Deus é o esposo e o povo, nós somos a esposa. E se a esposa começa a procurar outros deuses, é como se estivesse traindo esse casamento. E o texto também de Juízes fala que o povo foi procurar costumes que eram costumes depravados dos povos de lado. Então isto é muito atual. Essa palavra de Juízes é muito atual, porque nós como igreja não podemos cultuar outros deuses. Nós que somos batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não podemos sair aí a torto que é direito fazendo idolatrias. E a gente também não pode considerar que tudo que se faz por aí, tudo é a mesma coisa, tudo é Deus. Não. Às vezes as pessoas querem dizer que essas energias que a pessoa fala de Deus ali, Deus acolá, não sei quem, aonde, é tudo a mesma coisa. Não é, porque aqui no texto dos Juízes tem uma coisa é adorar a Deus, outra coisa é adorar Baals, ídolos e Astarte. São coisas diferenciadas. Também às vezes as pessoas querem fazer que nem na maçonaria. Na maçonaria quer que todo mundo seja igual, tudo que a religião é igual, tudo não tem diferença, tudo tanto faz como tanto fez. Não é assim. Nós temos dentro das Escrituras exatamente essa diferença da nossa fé com outros tipos de religião, e que o nosso Senhor, particularmente no Evangelho, Ele nos pede que a gente sim proclame o seu evangelho, que a gente evangelize as pessoas, leve a mensagem e que as pessoas se convertam à sua mensagem e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós cristãos, por fidelidade àquilo que o Senhor nos pede e nos pediu, nós não podemos ficar simplesmente, deixa os outros aí nas suas religiões, na sua maneira de ver a fé, tanto faz como tanto fez. Não. Essa mensagem, essa novidade, esse ensino do Filho de Deus, não é só para nós, é para toda a humanidade. E nós precisamos testemunhar com a nossa própria vida o Evangelho do Senhor. Então, essa situação de Juízes fala também da necessidade de conversão, porque, na verdade, todo pecado é uma espécie de idolatria. Todas as vezes quando nós caímos em pecado, é uma espécie que nós não estamos
rendendo culto a Deus de fato. Então nós precisamos pedir ao Senhor uma conversão sincera nos nossos corações. É isto que nós poderíamos e devemos pedir muito nessa quaresma de São Miguel, uma conversão verdadeira, que aquilo que os nossos lábios professam sejam também o que o nosso coração professa, que haja em nós uma conversão, que o nosso coração, de fato, esteja próximo de Deus. Porque às vezes a gente pode estar dentro da igreja, a gente pode estar, sei lá, não é? Pode até ser também, eu como padre, posso estar fazendo as coisas da igreja, tudo como deve ser feito, mas o coração distante do Senhor. É importante que a gente perceba que nós estamos próximos de Deus e que Deus está próximo a nós. Isso é uma caminhada de conversão e buscar, não é, a graça do Senhor para sermos fiéis ao seu evangelho, sermos verdadeiros adoradores. No texto de São João, nosso Senhor diz que o Pai procura adoradores em espírito e em verdade. Então nós precisamos adorar em verdade, com sinceridade a Deus, dizer, falar e também vivenciar, exercer aquilo, vivenciar aquilo que nós professamos com os nossos lábios. Também dentro hoje do texto do Santo Evangelho, nosso Senhor tem esse encontro com esta pessoa. Em outras narrativas diz que era um jovem, não é, que foi perguntar ao Senhor sobre o que ele deveria fazer para ser salvo. E essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque todos nós também devemos nos perguntar e perguntar a Deus o que é que nós precisamos fazer para, de fato, alcançar a salvação. Aqui no texto do Santo Evangelho, o jovem pergunta o que precisaria fazer de bom para ganhar a vida eterna. E nosso Senhor, ele frisa que bom só Deus é bom. Por mais que nós sejamos bons, de fato, bom só Deus. E nós não podemos também pensar, porque eu sou muito bom, eu posso fazer muita coisa errada por aí. Não é porque a gente se considera ou se acha bom que a gente se deu o direito de pecar. Na verdade, bom só Deus. Então, nosso Senhor, ele responde com a Torá de Moisés, ele responde com a lei de Moisés, ele responde com os 10 mandamentos. Que se observe os mandamentos: honrar pai e mãe, não matar, não levantar falso testemunho. Nosso Senhor vai lembrando os 10 mandamentos. Então, esses 10 mandamentos, os mandamentos da lei de Deus, são importantes para nós. Nós, como cristãos, nós precisamos zelar pelo nosso testemunho, honrar pai, amar o próximo, não levantar falso testemunho, não roubar, não cometer adultério. Essas coisas são importantes. É o básico que nós precisamos procurar na nossa vida. E nós devemos lutar, pedir a Deus a graça de harmonizar nossa vida com esses mandamentos do Senhor. Às vezes a gente olha para a sociedade e se pergunta, parece que o pessoal nem catequizado foi. Tanto que se diz no texto dos mandamentos não roubar, e o pessoal parece que faz questão de fazer o contrário que está lá nos mandamentos: honrar pai e mãe, e a televisão, os meios de comunicação fica ensinando o contrário, não matar. E o pessoal mata os outros por dinheiro, por poder. São coisas assim terríveis. Às vezes a gente se pergunta, mas parece que esse pessoal não foi catequizado. Foram catequizados sim. O negócio é que as pessoas insistem de ficar surdas. Mas o jovem, a pessoa que interpela Nosso Senhor, diz que isto ele já faz. E o que é que faltava para ele? Essa pergunta é muito bela. O que é que falta ainda para mim, para você, para alcançar a salvação? Aí Nosso Senhor responde para esse jovem: vai e vende tudo que tens, dá aos pobres. Depois vem e segue-me. É belo ver que Jesus Cristo, ele não tem
como é que se diz, prisão, apego ao dinheiro. Ele podia considerar, não é, que esse rapaz que tinha muitos bens, vendesse tudo que ele tinha e desse para ele, desse para o movimento dele. Não, o nosso Senhor diz, dá para os pobres. Essa atenção do Senhor indica uma solidariedade, uma atenção que nós, como seus seguidores, devemos ter às pessoas que sofrem. Nós precisamos ter compaixão não é, com o outro, sentir com o outro a dor do outro. Nós precisamos ter compaixão com a dor do outro, ter misericórdia, ter um coração que volte para a miséria do outro, para o sofrimento do outro. Nós não podemos viver assim, indiferentes. As pessoas sofrem, morrem, se acabam, e para a gente tanto faz como tanto fez. Não. A nossa missão, a começar pela nossa oração, nós precisamos ter atenção para com aqueles que sofrem. Então o Senhor diz, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem, segue-me. Além da gente obedecer os mandamentos, a gente precisa seguir nosso Senhor. É importante na nossa vida a gente seguir o Cristo. E como é que eu sigo o Cristo? Compartilhando o seu ensinamento, levando o seu ensino para os outros, ajudando as pessoas a se aproximarem de Deus, a viver a sua vida na igreja, a viver a fé, transmitindo o amor que nós podemos transmitir para o outro, levar a mensagem que o Senhor nos deixou e que nos deixou à custa da sua morte e da sua ressurreição. Que seu ensino e sua mensagem, o seu evangelho, não é uma coisa qualquer, tanto faz como tanto fez, não. O Senhor, por causa da sua mensagem, ele se deixou crucificar, para dizer da importância, da beleza, da riqueza que essa mensagem tem para todos nós, que é a própria mensagem e palavra do Pai, de Deus Pai, para nós. Porque quem escuta nosso Senhor, escuta o Pai. Então, dentro desta situação que nós vamos concluindo, o texto de Juízes, essas partes históricas desse povo que vai chegando e tomando de conta da terra prometida, que Deus nos dê a graça de uma fidelidade sincera ao Senhor e que todos nós alcancemos, nós, as nossas famílias, todo o nosso povo, toda a humanidade, a terra prometida, o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.